Esta vai para a série Matando os Ditados Populares. Nós temos ensinado aqui que nós temos de ser muito cuidadosos com os ditados populares. As coisas que as pessoas falam e de tanto falarem a mesma coisa se tornam um ditado. E porque as pessoas ouvem muitas vezes a mesma coisa, elas acabam acreditando só porque todo mundo fala. E isso é um grande perigo, porque não é porque todo mundo fala uma coisa que é verdade. Então você tem que, no mínimo, questionar os ditados populares que talvez estão moldando a sua vida, influenciando suas decisões. Eu não estou dizendo que todos os ditados populares são errados, mas nem todos são certos, e muitos deles, sim, são prejudiciais, são equivocados. E outros são meias-verdades. Aplicam-se em certas situações, mas não sempre. Bom, vamos lá ao ditado popular que nós vamos desbancar, vamos assassinar hoje aqui. Você já ouviu isso e você já falou com certeza muitas vezes. A voz do povo é a voz de Deus. Quem já não ouviu, quem já não falou isso? A voz do povo é a voz de Deus. Vamos lá olhar o que isso significa à luz da palavra de Deus. Naturalmente, esse ditado quer dizer que se o povo está falando uma coisa, se a maioria das pessoas, se a multidão está clamando, afirmando uma coisa, então só pode ser certo. É tão certo que é o próprio Deus falando. Será mesmo? Então, se isso fosse verdade, então a multidão que gritou lá, crucifica, crucifica, era Deus. Tudo bem. Tudo aquilo já tinha sido previsto, profetizado por Deus, mas não era a voz de Deus. Não era Deus que estava falando aquilo. Na verdade, a multidão, por ser as multidões, o povo, por ser facilmente influenciado e influenciável, costuma falar coisas que nem sabe o que está falando. As pessoas, às vezes por formas naturais e até pela prática, elas não conseguem se aprofundar em todos os assuntos. Então você vê, por exemplo, por que os poderes deste mundo usam com tanta eficácia as mídias em massa, especialmente. TV, rádio, séries, Hollywood. Por quê? Por que os poderes usam aquilo que o povo consome, aquilo que o povo gosta de consumir? Para inserir suas ideias. Então, as pessoas são influenciadas por aquilo que consomem. Logo, os poderes que querem manipular as pessoas inserem nas mídias, nos conteúdos mais populares e consumidos pela maioria, as ideias que eles querem que as pessoas abracem. Então, de repente, as pessoas estão repetindo aquilo que a celebridade falou, estão repetindo aquilo que elas assistiram, que elas ouviram, que elas cantaram, enfim. Elas estão repetindo sem nem saber por quê. Por quê? Porque foram influenciadas a pensar daquele jeito. Então, isso não é a voz de Deus, necessariamente. Aliás, pelo contrário, se você olhar lá no livro de Êxodo, capítulo 23 e versículo 2, está escrito exatamente assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Ou seja, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com a multidão e com a maioria. A Bíblia ensina isso. Que muitas vezes a multidão e a maioria estão fazendo mal. Então como é que pode ser a voz do povo a voz de Deus? Como é que pode? Só porque a maioria? Não, a maioria pode fazer o mal. A maioria pode torcer o direito, como está escrito aqui. Torcer o direito, quer dizer, as coisas vão sendo torcidas. Como você vê hoje? Hoje em dia,
As coisas estão tão absurdas hoje em dia que você não pode falar mais o que é certo. Você pode ser linchado socialmente, você pode ser linchado virtualmente, cancelado. Se você falar uma coisa clara como a luz do dia, uma verdade como a luz do dia, você pode ser linchado, cancelado. Porque o certo virou errado, o errado virou certo. O errado virou certo por quê? Porque o povo tem falado. Porque as pessoas estão dizendo, as pessoas estão afirmando. Então, quando as pessoas começam a afirmar, as pessoas que ouvem começam a pensar, bom, de repente é isso mesmo. Se todo mundo está falando, não é? Se todo mundo está falando, então deve ser certo. Então você tem que ter muito cuidado. A grande verdade é que quem quer viver ouvindo a voz de Deus, normalmente vai viver na minoria e não na maioria. Não vai fazer o que o povo diz, o que o povo aí faz, o que o povo aí pede ou afirma, o que é popular. Vai ser impopular, vai entrar, como Jesus disse, na porta estreita, vai andar no caminho apertado, não vai andar no meio da multidão. Vai andar muito separado. Essa é a palavra de Deus. Então, quem quer ouvir a voz de Deus tem que silenciar a voz da multidão. Veja como é diferente do ditado popular. Quem quer ouvir a voz de Deus tem que silenciar a voz da multidão. Tem que sintonizar em quê? Na voz de Deus. Até porque Deus não precisa da voz do povo para falar. Ele fala direto na sua palavra. A Bíblia deve estar aí ao seu alcance, ao alcance dos seus dedos no celular, está ao alcance das suas mãos aí na sua casa, na cabeceira da cama, na estante, na gaveta, em algum lugar. Você tem a Bíblia aí. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você abre a Bíblia. Você ora antes de ler, pede a Deus uma direção e Ele vai falar com você. E aquilo que a Bíblia não diz especificamente, porque a Bíblia ela dá direção, ela não vai falar sobre certos detalhes. Devo arrancar meu dente? A Bíblia não vai dizer se você deve arrancar o seu dente ou se você deve tratar do seu dente antes de arrancá-lo, não é? Mas se você quiser uma direção do que Deus não fala especificamente, Ele dá direção sobre as decisões que nós temos que tomar. Você pode orar, você pode pedir. O Espírito de Deus nos foi dado para nos guiar. Naquilo que não está plenamente explicado, claramente dito nas Escrituras, então as Escrituras prometem o próprio Espírito de Deus para nos guiar. Então, se eu consultar e seguir o Espírito de Deus, Ele vai me guiar à boa decisão, ao bom caminho. É isso. Então, muito cuidado com as ondas, né? As ondas populares. Muito cuidado com os movimentos populares, com as tendências, os trends, né? Aquilo que está trending na internet, nas hashtags. Cuidado com as modas. Cuidado, porque a multidão, a tendência da multidão é caminhar no caminho contrário ao caminho que Deus ordena. Ah, se fosse tão fácil assim, se fosse verdadeiro que a voz do povo era a voz de Deus, então a maioria do mundo estaria obedecendo a Deus, não é? A maioria do mundo estaria seguindo a vontade de Deus e o mundo estaria um paraíso, se isso fosse verdade. Mas como você pode facilmente verificar, isso é mais uma mentira que se tornou um ditado popular e as pessoas repetem, falam e às vezes, pior que tudo isso, elas tomam decisões em cima disso. Ah, todo mundo está fazendo, todos os meus amigos estão fazendo, todas as minhas amigas fizeram. Não é? Ah, eu decidi fazer porque agora é moda, agora é normal, é comum.
agora isso, agora aquilo. A pessoa, ela se tranquiliza no fato de que muita gente está fazendo ou afirmando alguma coisa. Por isso que a salvação será para poucos. A salvação não será para muitos. A salvação será para poucos. Não porque Deus quer assim, mas porque a maioria não quer ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Ouve a voz do povo e se engana que a voz do povo é a voz de Deus. Na maioria das vezes, é a voz do próprio Satanás. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.